Gente, eu acho essa pergunta aqui super importante, de Paulinha Minuti. Eu não sei se ela tá aí. Tem algum problema minha bebê de 1 ano usar frequentemente o Aerolin? Ela tá sempre chiando. Gente, olha só, todo mundo. Mais uma vez, voltando a essa questão, a Aerolin não trata, só tá ali resolvendo, ele só tá ali resolvendo naquele momento, mas ele não trata nada, certo? Mas tá resolvendo. O que é que acontece? Numa bebê de 1 ano, a gente não pode ainda dizer que ela tem asma, certo? Até 2 anos de idade, a gente ainda não pode dizer que ela tem asma. Poxa, doutora, e aí? O que é que acontece? Até os 2 anos de idade, a gente chama de síndrome do bebê chiador, certo? E esse chiado no peito, certo, gente? Aquele chiado, parece um gato, parece pinto. Então, esse chiado, ele tanto pode ser persistente, quando ele pode ser transitório. Então, aparece ali, vai embora, depois aparece novamente e vai embora. A asma é uma das causas, certo? Mas não necessariamente é a asma, então precisa ser observado, certo? Esse precisa ser observado e precisa ser realmente assim, tratado, mas a gente não chama, a gente não pode dizer que até 2 anos de idade ele é asmático, tá certo? Então, uma das causas, e uma causa importante, vai ser a asma, que a gente vai observar depois, certo? Mas a asma não é a única causa, tá? Então, uma das causas é justamente a bronquiolite, certo? Que, gente, ó, tô preparando umas coisas aí pra vocês, viu? Tô preparando, não posso dizer o que é, mas tô preparando. E aí, chamei uma amiga pra gente discutir aqui, uma amiga minha, pediatra, pra gente discutir aqui sobre bronquiolite, sobre essas causas, bebê chiador, que a gente vai conversar, vai ter uma live só sobre isso, tá? Então, o que é que acontece? Os chiados nessa idade podem vir só, isoladamente, só chiado, ou podem, então, pode ser quadros bem mais leves, ou quadros mais graves. Então, esse chiado associado com a dificuldade respiratória muito grande, inclusive necessitando de internamento de UTI, tá? Mas aí realmente precisa ser avaliado, precisa ser investigado. Até 2 anos, só para entender, a gente não chama de asma. Embora a asma seja uma das causas importantes, mas a gente não chama de asma, a gente chama de bebê chiador, tá certo? E às vezes sim, precisa realmente de um tratamento, às vezes a gente pode sim usar corticoide inalatório, então a gente precisa avaliar, certo? Precisa de uma avaliação realmente. O que é que acontece? Por que isso acontece? As vias aéreas do bebê, certo? Eu botei esse cano aqui para vocês entenderem, mas esses caninhos lá no nosso pulmão são super fininhos, tá? Esse aqui é um tubetezinho que a gente usa para espirometria. Então, esses caninhos lá no bebê são super, super fininhos. E qualquer coisa é como se dificultasse a passagem aqui, certo? Então, imagina, certo? Quando ele tem um quadro de virose, é muito comum virose, certo? Dá esse quadro de sibilância, algumas viroses podem dar, tá? E o calibre, esse calibre aqui, essa luz aqui, é muito pequenininha nos bebês, certo? E quando tem uma virose, um aumento de produção de secreção, isso dificulta a passagem do ar. Então, eu digo direto, imagina uma bexiga, certo? Uma bexiga de festa mesmo, gente. Uma bexiga de festa, o que é que acontece? É que tá cheia. Então, assim, quando você é criança, adora fazer isso. Eu adorava fazer isso. Então, quando a gente pega aqui no finalzinho, faz e fecha, aí faz a passagem do ar, que o ar passa com dificuldade e faz barulho. E é isso que acontece aqui no bebê. Então, assim, é isso que leva a esse chiado, é a dificuldade da passagem do ar. E isso pode realmente vir a ter quadros bem mais graves, tá certo? Mas um deles está relacionado com as infecções respiratórias, a bronquiolite, a asma pode acontecer, mas então preste atenção, tá? Até 2 anos a gente não chama de asma, ok? Então, Paulinha não pode realmente só estar usando a Aerolin todo dia, certo? Precisa de uma avaliação para entender se ele precisa de algum outro tratamento a longo prazo, ok?